pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo e hoje nós vamos agora, pessoal, estudar surgimento do evolucionismo. Nós adentramos agora uma área da biologia que estuda a evolução, tá? Então, nós vamos entender aqui, pessoal, a respeito do conceito de evolução. O que é evolução? Né? O que é evolução para você? Será que evolução é melhorar? É ficar mais forte? Então a gente vai entender isso, tá? E aí a gente vai entender que esse movimento, né, da teoria da evolução, ela trouxe aí uma revolução científica, ela é resultado de um grande processo de revolução na ciência, onde novos conhecimentos foram sendo acrescentados, né? E aí a gente vai ver também sobre a questão do criacionismo versus evolucionismo, beleza? Então, vamos lá. O que é evolução, né, pessoal? Geralmente, quando a gente fala de evolução, a gente tem a noção de que uma coisa está melhorando. Olha, fulano evoluiu. Aí você acha que fulano melhorou. Mas só que evolução ela pode ser algo para melhor ou algo para pior. Então, em biologia, o conceito de evolução, na verdade, ele está muito relacionado com mudança, alteração. Inclusive, o Charles Darwin, que foi o grande pensador evolucionista, ele utilizava o termo transmutação, porque os seres vivos, segundo o evolucionismo, eles são resultantes de um longo processo em que os indivíduos eles foram sofrendo alterações, tá? E foram originando novas espécies. Qual é a principal premissa do evolucionismo? Ela diz que todos os seres vivos, tá? Eles são originados de um único ancestral comum, de uma única espécie. Existia no começo do mundo, segundo essa teoria, uma única espécie de ser vivo que foi sofrendo mudanças graduais ao longo de milhares e milhares de anos. Essas mudanças elas foram sendo acumuladas e foi originando diferentes linhagens de organismos. Essas diferentes linhagens continuaram ao longo de milhares e milhares de anos, acumulando também essas modificações. E aí, de uma única espécie de ser vivo, segundo a teoria da evolução, nós temos agora uma grande variabilidade de seres vivos. Então, a evolução, ela tenta explicar a origem de toda essa variabilidade, ou seja, dessa variação tão grande. Nós no Brasil encontramos uma fauna e uma flora muito rica, cheia de diferentes seres vivos, né, que inclusive deixou bem entusiasmado o Charles Darwin, né, que o Charles Darwin, ao ver a nossa fauna e flora, ele se impressionou bastante, tá? E com base nos seus estudos que ele fez ao longo da sua vida, ele conseguiu ali formular uma teoria onde ele tenta explicar a origem dessa grande variabilidade de seres vivos, tá? Então essa biodiversidade ela tem fascinado o ser humano há milhares de anos, ok? Em praticamente todas as sociedades humanas tem se encontrado explicações míticas, ou seja, criado mitos, né? Explicações por meio de mitos ou religiosas sobre a origem de uma variedade tão grande de seres vivos. E aí nós sabemos que existe inclusive a ideia de criacionismo, né? Criacionismo ele pode ser uma ideia de que tem um Deus que criou todas as coisas, né? Esse Deus pode ser o Deus cristão, mas também pode ser um outro Deus, segundo outras crenças. Então, existiria um grande criador, né? Existe um grande criador, segundo o criacionismo, para toda essa variabilidade. Então, os seres humanos, desde os tempos mais antigos, ele tenta trazer histórias, explicações, pode ser por mito ou por religião, para tentar explicar essa origem da variabilidade genética, né? Pois bem, há cerca de 2 séculos começaram a surgir as primeiras explicações científicas para a origem da vida e da biodiversidade. Quero que vocês entendam o seguinte, a religião, por exemplo, ela não precisa de provas, né? Ela se baseia na fé. A fé é o que fundamenta o pensamento religioso para que ele possa acreditar que um Deus criou todos os seres vivos, tá? Agora,
A ideia do pensamento aqui evolucionista é tentar trazer uma explicação humana. Então, o ser humano ele precisa de algo palpável. E a ciência, digamos assim, ela se limita a ter explicações palpáveis para que ela possa acreditar numa determinada teoria. Então, a ideia do evolucionismo, ela trouxe essa informação, né? Informações palpáveis, informações que pudessem ser plausíveis a respeito da origem da biodiversidade. Desde então, muitos cientistas eles buscam reunir indícios, né, que permitem explicar as origens dos seres vivos sem nenhuma interferência sobrenatural. Então, a gente tem aí dois grandes pensadores que nós vamos estudar logo mais nas próximas aulas, que são Lamarck, tá? E Charles Darwin. Esses dois caras aqui, eles defenderam o evolucionismo. Só que cada um defendeu o evolucionismo de uma maneira diferente. E aí a gente vai entender quais foram as diferenças entre essas duas ideias, né? As ideias de Darwin e as ideias de Lamarck, ok? A evolução, pessoal, também é conhecida como evolução biológica, evolução genética ou evolução orgânica. Ela vai ser a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Olha só, isso aqui é importante. Segundo a evolução, a teoria evolucionista, o que evolui não é um ser vivo. Digamos que eu tenho aqui uma borboleta. De repente essa borboleta começou a ficar amarelada ou mudar a sua coloração. Não é ela que está sofrendo evolução. Se ela conseguir passar essa característica para os outros indivíduos da população, aí a gente pode dizer que pode estar acontecendo uma espécie de evolução. Mas isso não acontece de maneira abrupta, né? De repente. São processos que são demorados. E o que evolui não é o indivíduo, e sim a população. Tá? E essas mudanças elas vão sendo acumuladas não é numa única geração, é ao longo de muitas e muitas gerações, ok? O evolucionismo ele vai ser uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. Então, essa ideia de evolucionismo vai tentar explicar essas mudanças, porque vamos entender, se os seres vivos sofrem mudanças ao longo de milhares e milhares de anos, então, teoricamente, segundo o evolucionismo, eles podem originar espécies diferentes, tá? Vamos lá. A enorme variedade de espécies seria o resultante de processos de transformações e adaptações inerentes à própria vida. Isso seria evolução biológica. Aí você diz, professor, mas essas mudanças elas não podem acontecer. Beleza, vamos imaginar a seguinte situação. Você conhece a espécie Canis familiares, ok? A espécie canina, os cachorros. Quantas raças caninas existem atualmente? Você olha para vários cães e você consegue perceber que tem variações entre eles. Eles não são iguais. Lógico, eu vou ter raças semelhantes, mas eu tenho muitas raças, cada uma com uma característica diferente. Cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro mais forte, outro mais magrinho. E essa variação, ela pode acontecer, pessoal, dentro da mesma espécie, como eu já mencionei no caso dos cães. Mas olha para a nossa espécie humana. Tirando as pessoas que são gêmeas, você olha para os indivíduos, seres humanos, você percebe que tem variabilidade. Você não consegue... Você olha para o ser humano, você percebe que eles são diferentes entre si. Nós somos diferentes entre si. Porque nós temos variações. E é disso que a teoria evolucionista, né, ela tenta explicar. Que essas pequenas mudanças, elas podem se acumular muito, de tal forma que pode ter um momento em que raças podem ser criadas e essas raças podem gerar, por milhares e milhares de gerações, novas espécies. Ok? E vou dar um exemplo aqui para vocês aqui a respeito do que pode ocorrer segundo a teoria evolucionista mais aceita. Tá? Digamos que eu tenha, numa determinada geração,
uma população dessa maneira. Digamos que eu tenho aqui um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Você percebe que todos são da mesma espécie, ou seja, são bolinhas, né? São da mesma espécie, mas tem aqui uma bolinha diferente, ela tem uma característica diferente, certo? Agora vamos analisar o seguinte, passa várias e várias gerações e o ambiente nesse local onde elas vivem vai ser mais propício para aqueles indivíduos que têm essa cor laranja, digamos assim, tá? Aliás, vai ser mais propício para os indivíduos azuis, ok? Os indivíduos que estão na coloração laranja, eles não estão tão adaptados a viver no ambiente. Então, se eles não estão tão adaptados a viver no ambiente, ao longo de milhares e milhares de gerações, o número de indivíduos que tem essa coloração laranja aqui, que são os indivíduos aqui que estão menos adaptados, eles diminuíram. E aumentou um pouco mais a quantidade de indivíduos azuis, porque os azuis eles estariam aqui adaptados a viver nesse ambiente onde eles estão vivendo. Então, se eles estão adaptados, eles se reproduziram, ok? E nessa geração e mais outras gerações, os indivíduos menos adaptados vão começar a morrer mais. Ó, veja, depois de mais outras gerações, a população ela vai ter a frequência dessas características vai ser alterada. Ou seja, a quantidade de indivíduos que estão aqui na coloração azul aumentou em relação à quantidade de indivíduos que estão na coloração laranja. Por quê? Teoricamente, quem é azul aqui nessa população, ele está adaptado e ele conseguiu se reproduzir mais. E quem não está adaptado, não conseguiu se reproduzir tanto, né? E alguns indivíduos até morreram mais. Vai chegar um momento em que depois de muitas e muitas gerações, os indivíduos que não eram adaptados a essa realidade aqui, ó, eles sumiram, né? Morreram. E aqueles que já eram adaptados continuaram se reproduzindo e passando essa característica adiante, e a população agora sofreu uma mudança completamente, uma alteração completamente diferente do que acontecia na população original, tá? Isso aqui é uma ideia assim bem superficial do que a gente pode mencionar como teoria da seleção natural. Nós vamos analisar isso mais a fundo quando a gente estiver estudando a respeito das ideias de Charles Darwin, ok? Com a revolução científica, né, com o surgimento da ciência no século XVII, a maneira de compreender o mundo natural e de explicar os fenômenos que nele ocorre teve um formidável desenvolvimento, tá? E aí nós vamos ter novos pensadores trazendo novas ideias, né, por meio dos seus estudos. Inclusive a gente pode mencionar aqui, ó, o nosso amigo Nicolau Copérnico, que derrubou por terra o geocentrismo, né? O geocentrismo que tinha a Terra como o elemento central ali do sistema solar. Na verdade, ele trouxe aqui o heliocentrismo, onde o Sol é o elemento central do sistema solar. Isso aqui essas ideias elas vêm de encontro contra as ideias da Igreja, no caso a Igreja Católica na época, né? Que tinha a Terra como o elemento central do sistema solar, porque ela traz a ideia de que o homem seria o elemento principal da criação, ok? Os estudos sobre a crosta terrestre nos séculos 17 e 18 mostram que a Terra já existia há milhares de anos e não há milhões de anos e não há milhares de anos, né? Como até então se pensava. Porque se analisarmos pelos métodos químicos mais atuais, a gente consegue determinar que a idade das rochas ela é bem mais antiga. Diferente do que acontece, por exemplo, com o estudo dos fósseis de alguns seres vivos. A gente utiliza geralmente para datar a idade dos fósseis o carbono 14. Mas existem determinados componentes, né, fósseis, que não se utiliza mais o carbono 14 porque ele não é suficiente para trazer a idade daquele fóssil. E aí a gente utiliza geralmente a rocha que está ali próxima do fóssil para tentar determinar a idade do fóssil. Nós sabemos que as rochas elas já existiam há muito e muito tempo, ok? E esses fósseis
que foram sendo descobertos ao longo desses estudos, né, eles lançaram dúvida sobre a imutabilidade das espécies. O que é a imutabilidade? Acreditava-se, por exemplo, que os seres vivos que foram criados, né, nunca teriam sofrido mudanças e eles são iguais. Os seres vivos atuais seriam iguais aos que existiam lá no início do momento em que a Terra passou a existir. E a gente percebe que o estudo dos fósseis ele apresenta formas de vida totalmente diferentes das atuais. Isso mostra que essa ideia de imutabilidade ela não é tão verdadeira, porque nós temos indícios de que os seres vivos eles são diferentes, né? Existia a ideia de fixismo, tá? Fixismo ele defende que os seres vivos ao longo de milhares e milhares de gerações eles não sofrem mudanças. Os seres vivos que existiam no começo da criação do planeta nunca mudaram. Ó. Então, a borboleta dessa espécie bem aqui, essa espécie mais escura, que existiu lá no início do planeta, não sofreu mudança e ela é igual, a atual ela é igual à que existia antigamente. Isso é a ideia do fixismo, tá? Ó, essa daqui, essa atual, ela é igual à que existia antigamente, assim como essa. Isso é fixismo. Não ocorre mudança, tá? Essa era a ideia muito defendida, principalmente pela igreja, ok? Agora, com os estudos a respeito da evolução, né, com essa descoberta desses fósseis que mostram que os seres vivos são tão diferentes, ele defende agora, ele vai trazer à tona a ideia de que os seres vivos sofrem mudanças sim, né, sofrem alterações. Pelo menos nós conseguimos notar por meio do registro fóssil. E aí nós podemos ter as ideias de Charles Darwin e as ideias de Lamarck, né? Os dois defendiam que os seres vivos sofriam mudanças. Só que a ideia mais aceita, que nós já sabemos, é a ideia de Charles Darwin. Ele fala o seguinte, que no início existia a espécie ancestral, tá? Essa espécie ancestral que era primitiva, ela foi sofrendo a pequenas mudanças ao longo de milhares e milhares de anos e dependendo do ambiente onde esses diversos grupos de indivíduos dessa mesma espécie passavam a viver, esses grupos separados eles iriam sofrendo pequenas especializações, pequenas mudanças, que era muito relacionado com o local onde eles viviam. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo de borboletas, todas iguais, ó, todas dessa mesma espécie. Esse grupo de borboleta dessa mesma espécie teria se dividido em dois grupos, tá? Um primeiro e um segundo grupo. Esse primeiro e segundo grupo foram viver em ambientes diferentes. Por viver em ambientes diferentes, né, elas foram sendo selecionadas de acordo com o ambiente e ao longo de milhares e milhares de gerações, esses grupos foram acumulando características distintas ou características que as tornavam diferentes uma da outra. Chegou um momento, depois de milhões e milhões de anos, esses dois grupos aqui teriam originado duas novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Então, essa aqui é a ideia da especiação, que nós vamos ainda estudar também a respeito do evolucionismo de Charles Darwin. Então, aqui é a ideia de que os seres vivos mais atuais, eles são totalmente diferentes dos indivíduos que eram primitivos, daqueles considerados ancestrais comuns, ok? E aí nós temos uma briga constante, né, entre criacionismo e evolucionismo. Existem até aqueles indivíduos que tentam conciliar as ideias do evolucionismo com o criacionismo, tá? O certo é que a gente não sabe qual é a teoria, né, que é provada efetivamente, porque, como a gente já acabou de mencionar, ambas são teorias. Teoria é algo que não é comprovado 100%, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai estar ainda trabalhando a respeito dessas ideias evolucionistas nas próximas aulas e convido a você a curtir as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram,
Quem perder essa aula, você pode ver ela, resgatar ela lá no YouTube, que ela está guardadinha, pronta e te esperando para você estudar. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.